Boa noite, Brasil, e bom dia, Japão. É assim que a gente começa, estacionando dessa vez. Por que eu falei bom dia, Japão? Porque nós temos aqui o convidado ilustre, medalha de ouro no Japão, Gustavo Leal. Eu vou até aqui, fazer, salva de palmas. Cara, trouxe a medalha de ouro, auxiliar técnico da seleção Sub-23, que foi biolímpica. Prazer, Gustavo, estar te recebendo aqui. Prazer, Luan. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Vai ser um prazer estar dividindo esse espaço com você aí. Muito legal aqui. Gustavo, vamos começar, né? Te perguntando logicamente a pergunta que não quer calar. Como foi esse ouro olímpico, cara? Conta um pouquinho dessa trajetória. Como é que foi no Japão, realmente, trazer esse bi? Como é que foi essa responsabilidade, realmente, que cai nas costas, né, do Brasil no futebol, de trazer o campeonato independente de qual seja? O Brasil nunca tinha conseguido essa medalha de ouro, né? Conseguiu pela primeira vez em 2016 no Rio. E pela primeira vez com a gente fora do país, né? Essa conquista fora do país, no estádio de Yokohama, que foi a nossa última conquista a nível mundial fora da América do Sul, né? Na América do Sul tinha sido a Olimpíada no Rio, e antes disso, em 2002, na Copa do Mundo, no mesmo estádio que a gente conseguiu o ouro dessa vez. Então foi o estádio que a gente estreou, jogou o segundo jogo e fez a final. Era uma responsabilidade muito grande. A gente tinha, dentro do nosso grupo de jogadores, ninguém tinha feito parte do grupo anterior, então é uma conquista inédita para todos eles. Foi um projeto que começou, propriamente dito, esse ciclo olímpico em 2019, em maio de 2019, no torneio de Toulon, que a gente foi campeão também. E desde lá era para, a princípio, ser um ciclo de 1 ano, mas veio a pandemia, acabou aumentando em mais 1 ano, postergando em mais 1 ano esse ciclo, e que gerou uma expectativa, uma angústia muito grande por parte dos atletas. A gente tinha acabado de conseguir a vaga para as Olimpíadas, né, no pré-olímpico, que foi na Colômbia em fevereiro, e em março estourou a pandemia aqui. A princípio, os jogadores, principalmente os de último ano de idade, para quem não sabe, a Olimpíada, como você falou, é sub-23, né, só podem jogar 3 jogadores acima da idade. Então ficou uma apreensão por parte desses atletas que estourariam a idade, se eles poderiam participar da Olimpíada no ano seguinte ou não. E logo a FIFA se pronunciou e disse que a Olimpíada extraordinariamente seria sub-24, para que esses jogadores não perdessem o direito. E aí, dentro desse cenário, a gente conseguiu dar sequência à preparação e chegando no Japão com uma equipe muito qualificada, com jogadores com muito brilho no olho por essa medalha. E aí lá foi muito bom, foram 6 jogos, 6 vitórias. Muito bom, né? Muito bom. Agora, falando um pouquinho dessa parte dos atletas, que você falou. Tinham uns atletas experientes, por mais que tenha uma idade de 24 anos, a gente tinha Richarlison, o próprio Matheus Cunha, o pessoal acima da idade, como Daniel Alves. Como é que foi o trâmite antes de entrar no campo? Como é que foi para tu conseguir vocês se mexerem para levar o pessoal desse calibre, né? Porque tem que negociar com o time não vai fazer, convocou, vai. Não, tem toda uma negociação. Como é que foi essa negociação, principalmente com esses atletas de calibre? A Olimpíada e o pré-olímpico, elas não são competições data FIFA. Para quem não sabe o que é data FIFA é um período onde onde os clubes em geral, principalmente na Europa, não jogam, e as seleções jogam. Então é quando tem Eurocopa, quando tem Copa América, quando tem as eliminatórias ao redor do mundo. E os clubes são obrigados a liberar os atletas que são convocados nesse período. Tanto que agora está tendo essa confusão com os atletas da Inglaterra que foram convocados pela seleção principal e não foram liberados em função da pandemia, mas precisavam ser liberados porque era data FIFA, enfim, toda essa questão burocrática. Mas a Olimpíada e o pré-olímpico não são data FIFA. E isso é uma coisa histórica, nunca foi data FIFA. Então, era um problema que a gente já sabia que ia enfrentar desde o início e a gente foi se preparando para ele, conversando com os clubes, negociando com os clubes, pedindo para que os jogadores demonstrassem nos clubes a importância e a vontade de ir para essa competição. E aí todo esse bem bolado que a gente fez com atletas e com essa conversa prévia com os clubes fez com que a gente conseguisse uma equipe bem forte para ir para a competição. E teve algum que falou assim, o clube não libera, eu quero ir de todas as formas, o clube não está me liberando? Os jogadores sempre tiveram que se posicionar bastante, assim, né? Principalmente no pré-olímpico, porque nas Olimpíadas os atletas perderiam, atletas da Europa, perderiam a pré-temporada e a segunda partida. E os atletas do Brasil perderiam 5, 6 jogos do Campeonato Brasileiro e as oitavas de final ou da Libertadores ou da Sul-Americana.
Já no pré-olímpico, os atletas que atuavam na Europa, os do Brasil perderiam só a pré-temporada e os atletas que atuavam na Europa perderiam 8, 9 jogos no meio da temporada. Então tinha decisão de Champions ainda, né? E às vezes nem só isso. Por exemplo, o Emerson, lateral direito, que na época era do Real Betis, o Real Betis estava brigando para não cair na liga. O Aston Villa, do Douglas Luiz, também estava numa situação complicada na tabela. Então, realmente, como é que você vai desfalcar uma equipe com um jogador que é um dos jogadores mais importantes por 8 partidas, sendo que a equipe está precisando desse jogador para lutar contra o rebaixamento? Então, você interfere em todo o planejamento anual do clube. Então, a gente entendia em alguns momentos algumas negativas de clube e sempre tentou conversar da maneira mais transparente possível, enxergando sempre os 3 lados, né? Às vezes a gente vê nessas discussões sendo falado muito do lado do clube e do lado da seleção, mas tem um terceiro lado que é o do atleta. Então, levar em consideração a vontade dele, respeitar a vontade dele. Olimpíada, por questão da idade, muito provavelmente é uma só que ele tem na vida para jogar, só quando é a idade dele. Então isso também pesou muito nas conversas para que a gente conseguisse a liberação dos jogadores. A gente teve a presença do Daniel Alves. O Daniel Alves é o maior recordista de troféus da história do futebol. Então é um cara de peso. Como é que foi lidar com ele? O cara já tem 38 anos, né? Beirando 39. E lidar, por exemplo, com pessoas, um Bruno Guimarães que está agora, o Leon Cristina. Como é que foi essa mescla? Como é que era? Apesar deles terem muitas coisas diferentes, né, de alguns atuarem no Brasil, outros já serem consolidados na Europa, alguns mais velhos, outros mais novos, alguns buscando ainda uma transferência para a Europa, outros na Europa tentando se firmar, mas tinha uma coisa que era em comum a todos, que era o brilho no olho e a vontade de estar ali. Então, Bruno Guimarães, por exemplo, que você citou, e outros atletas como Matheus Cunha, sempre se sentiram muito pertencidos ao processo, o Paulinho, o Antony. Então você via que eles matavam e morriam por aquilo ali, sabe? Por estar ali. E os jogadores acima da idade, que foi o Santos, o Daniel Alves e o Diego Carlos, também foram jogadores que, apesar da gente nunca ter convocado eles antes por questões da idade, foram jogadores que as referências que a gente foi buscar sempre foram as melhores em questão de valores, sabe? De princípios, os mesmos valores e princípios que a comissão técnica pregava e que outros atletas tinham. E essa vontade muito grande de estar na Olimpíada. O Daniel Alves relatou que ele já tinha batido na trave 2 vezes, que ele estava ali naquela edição dos acima da idade para ser convocado, e aí de última hora acabava não acontecendo por algum motivo. E muito provavelmente essa era a última oportunidade que ele tinha, né? Na próxima ele já vai estar com 42 anos. Não me espanta se ele jogar, porque é um menino de 38, a maneira como ele se cuida, a maneira como o brilho que ele tem no olho ainda para conquistar as coisas para jogar é impressionante e contagiante, mas muito provavelmente era a última oportunidade que ele tinha de jogar a Olimpíada e ele foi muito feliz, foi uma peça fundamental pra gente lá. Esses atletas, né, acima da idade foram decisivos, principalmente o Santos, né? Sim, como é que sim, foi? Sim, falar de Santos um pouquinho. Santos, que não lembra a decisão com o México, né? Na semifinal, pênalti. Vamos lá, aquele trauma de pênalti que deve ser um desespero. Você que tá aí, ó, que não joga bola, igual eu, dá pra ver que a gente não joga bola. Deve ser um desespero se a gente em casa tá torcendo, imagina no campo como é que é, né? Você lá, como é que foi essa tensão? Que falou, cara, o Santos tem um histórico muito bom de pênalti no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, ele era o de score dele era o melhor de defesa no pênalti. Como é que foi, assim, confiou, falou, realmente vai dar, ou chegou uma hora e falou, caraca, e agora, meu Deus do céu, vai dar ruim. Como é que foi esse momento com os atletas lá e a comissão técnica? E esse jogo foi um jogo importante, que era um jogo de semifinal, que você ganhando já te garante alguma medalha, seja de prata ou de ouro, mas te garante. E você perdendo, você vai para a disputa do bronze, que é um jogo muito mais mental do que qualquer outra coisa. Ganha o bronze quem se recupera melhor e mais rápido do baque de ter perdido a semifinal. Então, é um momento ali muito delicado da competição. A gente, quando escolheu o Santos, entre várias qualidades, vários atributos que ele tinha, uma delas era de ser pegador de pênalti, de ter sido decisivo em alguns momentos. Até no primeira eliminação do Jorge Jesus no Flamengo na Copa do Brasil, exato, foi uma disputa de pênalti que ele pega 2 pênaltis. E o nosso dancinha do Léo Pereira. Léo Pereira depois foi pro Flamengo. A treta enorme. Essa parte da dancinha não me recordo. Mas a gente tem o nosso preparador de goleiro, o Rogério Maia, que é o preparador de goleiro do Atlético Mineiro também.
e que era o preparador de goleiro na última Olimpíada. Ele e o Marcos Seixas, que era o preparador físico, são bicampeões olímpicos, né? Estavam na comissão técnica em 2016 e estavam nessa agora de novo. O Maia, ele tem um trabalho muito minucioso de pênalti no geral, tanto que se você observar, ele está no Atlético Mineiro agora, você vai ver que o aproveitamento de defesa de pênalti dos goleiros dele são muito alto. Então ele é um cara... agora na Libertadores, né? Exatamente. Então ele estuda muito, o nível de aprofundamento nos estudos está num nível muito grande. Não é olhar e falar assim, fulano bate 18 pênaltis, 12 na esquerda, 6 na direita. Então vamos para a esquerda que ele bate mais lá. Não, é por que ele bateu esses 6 na direita. Então, quando o goleiro adianta, ele bate cruzado. Quando o goleiro não espera, ele bate chapado. Quando o goleiro... quando tá 0-0, ele bate de uma maneira. Quando o time tá perdendo, ele bate de outra. Quando o time já tá ganhando de muito, ele bate de outra. Na disputa de pênalti, ele bate de uma maneira. Quando é jogo... E aí ele faz todo esse levantamento para chegar com a informação pro Santos, em 2016 pro Everton. O único pênalti que a gente pegou na Rio 2016, um jogo até que a gente assistiu junto, né? É verdade, a gente tava junto. Em 2016, o Maia tinha estudado e era um jogador que tinha 6 cobranças de pênalti, 3 de um lado e 3 do outro. E aí ele começou a estudar por que ele batia no lado direito, por que ele batia do lado esquerdo. E eles começaram a ver que o pênalti de segurança dele, quando ele estava mais nervoso, quando a situação era mais tensa, era em determinado lado, e foi justamente aonde ele bateu e o Everton pegou. Então a gente tinha todo esse trabalho com o Santos também, tinha toda a análise de pênaltis do México, tinha toda a análise de pênalti dos nossos batedores para escolher quem seriam os nossos batedores, para não ser só aquela, eu tô confiante, tá bom, mas e o teu retrospecto, quando você bateu em disputas de pênalti decisivas, se você fez, se você não fez, para saber se tinha algum jogador nosso que tinha o pênalti muito manjado, porque às vezes o cara é o batedor oficial do clube, tá acostumado a bater e tudo mais, mas bate sempre no mesmo lugar. E a gente tinha certeza que do mesmo jeito que a gente estava estudando o México estava nos estudando. E eu tenho até uma foto que a gente conseguiu por uma câmera exclusiva da FIFA, que é o preparador de goleiros mostrando pro Ochoa, goleiro do México, o papel dos nossos batedores. E o histórico do Ochoa com a seleção brasileira não é muito favorável pra gente. Exatamente. E esse papelzinho do Ochoa foi legal porque os batedores que ele estava mostrando, nenhum deles a gente colocou para bater. Justamente acho que a gente sabia que tinham os pênaltis mais manjados e que poderiam... Então isso tudo é um jogo de xadrez, é no detalhe que você... E aí, obviamente, mérito do Santos, mérito dos jogadores que cobraram também. A gente abriu 3-0 logo de cara na cobrança de pênalti, que dá uma tranquilidade. Sim. Confiança boa. Sim. Daniel Alves que abriu, então isso já tira um pouco o peso. Na sequência, o Santos já pega o primeiro pênalti, então mérito muito grande dos jogadores também. Falando em pênalti, decisão de pênalti, beleza. Agora, durante a competição, a gente deu uma rateadinha, né? Aconteceu alguma coisa? Vocês estavam nervosos? Por exemplo, o Matheus Cunha, quando perdeu, o Richarlison do pênalti. Aconteceu... Eles estavam nervosos, sentiu? Ou foi acaso mesmo? Não, eu acho que é coisa do futebol, é coisa do jogo. Graças a Deus, não precisou, nenhum deles não precisou. Até brinquei com os jogadores no final, falei, se tem uma coisa que a gente foi regular nas cobranças de pênalti durante os 90 minutos, né? Porque a gente perdeu os dois, então a regularidade foi uma marca registrada nossa, mas brincadeiras à parte, graças a Deus isso não interferiu, os próprios jogadores conseguiram se recuperar dentro da própria partida. No jogo contra a Alemanha, o Cunha depois cria várias outras oportunidades de gol. No jogo contra a Espanha, o Richarlison também foi muito importante, mesmo depois do pênalti. Então, são jogadores de um nível muito alto, né? Que não deixam se abalar durante muito tempo por alguma coisa que tenha acontecido na partida. Exatamente. Só ver que o Richarlison, o Everton, sempre... Tá surgindo o nome do PSG, Real Madrid, o Matheus Cunha agora no Atlético de Madrid, pedido do Simeone. Então são atletas níveis que estão jogando na seleção brasileira principal, né? O Richarlison já vem acompanhando há muito tempo e o Matheus Cunha ali. Agora uma coisa também que eu achei bem legal para você contar, a gente tem um abraço pro Gui Franco. O Gui Franco observou muito bem. Falou, cara, aquele jogo contra a Alemanha poderia ter sido um 7-1 revertido, né? Que a gente tem esse trauma, que é de qualquer maneira reverter de alguma forma, nem que seja um ping-pong ou 7-1, né? E naquele jogo, as estatísticas mostraram que o Brasil teve um volume de jogo maior ainda do que a Alemanha naquele 7-1. Como é que foi a preparação para esse jogo? Porque deu para ver, aquele primeiro tempo do Brasil foi uma coisa absurda, foi maravilhoso, parecia muito estudado da forma como é que foram feitas jogadas, até a própria defesa, como é que não sofreu naquele primeiro tempo. Como é que foi ainda mais o primeiro jogo, né?
Eu acho que foi um somatório de algumas coisas. A gente teve uma equipe muito grande de trabalho por trás, eu, o Paulo Vitor, que era outro auxiliar, a equipe de analistas de desempenho, o Dudu Bressani, o Felipe, o Andrezinho. A gente estudou durante muito tempo, principalmente a Alemanha, porque a gente já sabia que na primeira fase a gente ia jogar contra a Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita, com uma certa antecedência. Então a gente teve tempo para estudar esses adversários. Só que a Costa do Marfim e a Arábia Saudita não tinham muitos jogos recentes para serem estudados. Tinham só os jogos da Copa Asiática, da Copa Africana, que classificou eles para as Olimpíadas. Então, o N de jogos era menor. E a Alemanha tinha um número de jogos maior, até porque a Alemanha tinha acabado de ser campeã da Euro Sub-21. Então, na última data FIFA que a gente estava se preparando na Sérvia, a Alemanha jogou 3 jogos, as quartas, a semi e a final da Euro Sub-21. Então a gente pôde estudar muito a Alemanha, pôde estudar muito as ideias do treinador, e eu acho que foi um misto de saber como a Alemanha vinha, de se preparar para isso e a vontade dos jogadores. Os jogadores estavam com uma vontade, uma gana para jogar competição. E aí, obviamente, eu acho que por ser um clássico contra a Alemanha, no estádio de Yokohama, onde a gente tinha ganho da Alemanha de 2-0 em 2002, então eu acho que isso tudo mexeu, mas os jogadores eles estavam muito focados na competição. Alguns jogadores desses estavam esperando há 2 anos esse momento, sabe? Então eu acho que foi esse somatório da vontade deles, com as informações que a gente passou, do que a gente deveria fazer e do que a Alemanha não poderia fazer, que levaram a gente a ter essa superioridade nesse primeiro jogo. Eu lembro assim, eu tava assistindo um jogo em casa, provavelmente vocês também, né? E o Galvão falando, o Galvão é maravilhoso, o Galvão é um torcedor que narra. Ele, meu Deus, será que é hoje? Eu tô na contagem. E eu assim, cara, meu Deus do céu, é hoje. E foi um jogo maravilhoso, foi muito bom, né? O segundo tempo é normal, a estreia, normal ter altos e baixos, como qualquer time, nível grande, nível pequeno, tem esse alto e baixo. Mas foi muito legal, né? E outra parte também que eu achei bem legal foi o jogo da Costa do Marfim. Por incrível que pareça. Poxa, foi 0-0, você deve estar pensando. Mas teve um jogador expulso logo no início. 14 minutos. 14 minutos. E a seleção se portou de uma maneira... Não, vamos falar que teve altos e baixos, mas se portou de uma maneira como foi, campeã. Como é que foi a mentalidade dos atletas? Quando expulsou 14 minutos, cara, ferrou. Como é que foi isso, Lê? Vocês, principalmente, lidando com isso. E aí vale também um mérito muito grande pro André Giardini, que normalmente quando acontece isso, principalmente quando é expulso um jogador de sistema defensivo, que era o Douglas Luiz, que é o nosso primeiro volante, e a gente estava jogando com... A gente tinha 2 atacantes enfiados nesse jogo, o Richarlison e o Cunha, mais o Antony, que é um outro atacante, e o Claudinho, que é um meia atacante, e Bruno Guimarães e De Gea por dentro, e a linha de 4 de defensiva. E a gente perdeu, tirando os nossos 4 da linha de 4, o jogador mais defensivo. E a gente não fez substituição. A gente foi substituir só no segundo tempo. Exatamente. A gente trouxe o Claudinho e o Antony para a mesma linha do Bruno Guimarães, com Cunha e Richarlison na frente. E isso mostra o quão determinado e comprometido os jogadores estavam, porque a gente não precisou sacrificar um jogador de ataque para colocar um jogador de defesa, porque os jogadores que estavam em campo se doaram para suprir a falta que o Douglas Luiz ia fazer. Então ali já começou a mostrar que a gente estava formando um time que tinha grande chance de ser campeão. Muito bom. E foi, né? Trouxe o ouro. Que maneiro, né? Que honra, né? Falar com um campeão olímpico, tá vendo? Não é qualquer coisa, não. Estacionando, já começando com um campeão olímpico. Gustavo, legal essas Olimpíadas. Eu queria saber um pouquinho mais. Fala um pouquinho da tua história, né? Eu vou resumir um pouquinho aqui, né? Ele participou já treinou o Serrano, né? Treinador de Serrano. Já treinou aqui clubes da Série C, Série B Série B do Carioca. Foi pro Fluminense, muito novo, ficou muito tempo no Fluminense. Lidou com Chamorim, gringo, tá? Gringo, lá da Eslováquia. E tu achou que eu ia falar errado, não achou? Não, foi bem. É difícil falar, Eslováquia é difícil, dá uma trava-língua danada. Mas eu queria falar essa parte da Eslováquia um pouquinho. Que você fez uma coisa lá inédita, que isso é muito legal, que foi chegar mais longe numa Copa, como se fosse a Copa do Brasil, na Copa da Eslováquia, com um time. Como é que é? Lá é ídolo, né? Como é que foi aquele ano que você passou lá na Eslováquia, com o Samorim? Foi muito legal e tem uma curiosidade que eu acho que aqui eu posso contar. Essa campanha que a gente foi mais longe, a gente foi 2 fases além da melhor campanha e a gente saiu nos pênaltis na 8ª, 9ª cobrança alternada. Então a gente ainda teria chance de passar um pouquinho mais longe, foi por muito pouco.
E assim como nas Olimpíadas, e sempre que eu vou para uma disputa de pênalti, eu faço de cabeça fria, com calma, todo jogo que pode ir para pênalti, eu faço uma lista dos caras que podem bater, dos caras que não podem bater de jeito nenhum, dos caras que são ali meio termo. E quando acaba o jogo, eu gosto de ficar andando ali entre os jogadores e deixar eles virem falar, eu vou, você vai. Aí eu já sei que é o cara da minha lista que, você vai, você tem preferência de ordem, eu quero abrir, eu quero... E assim a gente vai. E aí, nesse jogo na Eslováquia, a gente foi para os pênaltis e... eu fiz lá a lista, os jogadores começaram, eu quero. E aí tava faltando um pra bater. E era um zagueiro meu, um zagueiro experiente, que batia bem nos treinos. Não vou citar o nome dele, mas falei... Eu acho que ele não vai escutar não, mas vou falar. Eu acho que se ele escutar ele não vai entender também, mas vamos lá. Eu falei, você vai bater. Aí ele, não vou bater. Eu falei, não, você vai bater. Aí ele, não vou bater. E eu não queria que os outros que tivessem batessem. E eu falei, não, vai ser você. E aí nisso, um jogador que eu tinha colocado na minha lista que não ia bater, tinha sido o jogador que tinha feito gol no tempo normal. O tempo normal foi 1-1. Um jogo que a gente jogou muito, assim, o melhor em campo foi o goleiro dele, sabe? Poderia ter resolvido no tempo normal. Eu vi esse jogo no YouTube, travando, que era uma beleza aqui, com a internet boa lá de casa. A gente jogou muito bem esse jogo, o goleiro fez alguns milagres. E aí ele vira pra mim e fala assim, eu bato. E eu não queria que ele batesse, mas quem eu queria que batesse não queria bater. E aí eu falei, tá bom, né? Vai. E ele não batia bem, ele não tinha retrospecto de bater bem. Eu tenho uma coisa comigo que... percentualmente dos lances dos jogos que eu já avaliei, quem faz o gol no tempo normal se queima, né? Aumenta as chances de perder na disputa de pênalti. Eu falei, é o que tem, vamos lá. Mas você lembra Romário 94, não batia pênalti, eu bato. Exatamente. Bateu na trave, deu aquela chorada, entrou, vamos embora. A diferença é que eu não tinha o Romário na Eslováquia, né? Se eu tivesse, talvez eu nem tinha levado pra pênalti. Aí você bateu o pênalti. E aí ele foi o quarto a cobrar. E aí bateu, fez. Na hora que foi esse cara que eu não queria que batesse e eu não deixei transparecer, na hora que ele falou, eu vou, eu falei, tá bom. Ele perdeu. E aí o time deles perdeu também, o quinto fez e a gente foi pras alternadas, chegou no zagueiro, o zagueiro bateu e fez. Ou seja, se ele tivesse batido e feito nas 5 iniciais, talvez a gente tivesse conseguido chegar um pouquinho mais longe. Mas também talvez eu não tivesse sido campeão olímpico, talvez a gente não pode mudar o passado. Né? O si é complicado. Eu lembro desse jogo que eu tava em casa assistindo, né? Acompanhando. Eu lembro que o goleiro, que escutava a voz do banco, só que eu, obviamente, não tava entendendo nada. Mas era alguma coisa com o goleiro. Que eu lembro que nesse jogo o goleiro tava pulando igual um maluco, né? Isso daí foi que ele saía pra um lado, saía pro outro, e eu pensando em casa, torcedor é brabo, a gente corneta mesmo. Eu falei, por que goleiro, mano? Espera. Esperou tanto que não passou, né? Mas tá bom. Mas foi bom. Uma campanha maravilhosa, foi uma né? Campanha muito boa. Foi uma campanha muito legal. Agora um pouquinho também de falar... Você voltou, esse foi um projeto com o Fluminense, né? Como é que, na verdade, você foi pra lá, pelo projeto do Fluminense, como é que foi essa história? Como é que surgiu a ida de você até um país europeu para treinar? O Fluminense começou uma parceria com um clube europeu, né, com o Chamorim, para terminar o processo de formação de jogadores lá. Então, para mim era uma ideia muito boa, tanto que o Evanilson, que hoje está no Porto, que esteve com a gente na seleção, esteve com a gente lá. E era uma maneira de amadurecimento do atleta, de fazer com que ele vivesse em outro país, com outra cultura, sobre outra língua. Isso enriquecia muito a formação, principalmente a fase final de formação dos atletas. E também formava os profissionais da base do Fluminense. Então, a cada 6 meses, um profissional ia para lá e ficava como auxiliar técnico do treinador, que começou um treinador americano, o Mike, e depois um treinador finlandês, o Mika, né? Bastante criatividade para escolher o nome dos treinadores lá. E aí eu sabia que em algum momento eu iria, só que eu comecei a ficar assim, cara, eu não queria ir para lá para ser auxiliar, sabe? Eu queria ser treinador, mas eu sei, não tinha como puxar o tapete do cara. Não, a questão não era nem essa. A questão era que as minhas licenças não me permitiam trabalhar lá na época, né? Hoje em dia eu já evoluí um pouco as minhas licenças. E aí comecei a tentar fazer licença na Federação da Argentina, porque a princípio me daria essa possibilidade, depois eu descobri que não. E aí comecei a trabalhar, comecei a mexer e estudar mais a língua. E aí fui, e aí não deu.
fui para ser auxiliar. Falei, tá bom. Não vou jogar fora também. Exatamente, vai ser um belo aprendizado. E aí fui para ser auxiliar do Mika, do finlandês. Fizemos a intertemporada todo junto. E faltando uma semana para começar a competição, o Mika recebeu uma proposta de um dos grandes clubes da Finlândia, que é onde ele está até hoje. E ele foi. E aí os caras Gustavo, você assume? Falei, pô, era o que eu sempre quis desde o início. E aí eu assumi. Dei sorte porque eu tinha uma semana para começar a competição, só que o inverno estava muito rigoroso, foi um dos piores invernos nos últimos anos lá, então a neve não estava aliviando, e aí eles prorrogaram o início em mais 2 semanas. Ou seja, então eu ganhei mais 2 semanas para trabalhar antes da estreia. Foi uma pré-temporada do treinador, né? Exatamente. A gente, quando assumi a equipe era a primeira fora da zona de rebaixamento, né? A última ali antes de entrar na zona. E a gente acabou a competição em 7º lugar. Se pegar só o segundo turno, que foram os jogos que eu fiz, a gente acabaria em 2º lugar, com chance de subir. E aí renovei por mais uma temporada, e aí essa mais uma temporada eu acabei fazendo só 6 meses, porque o Fluminense me chamou de volta para cá. E aí eu assumi o Sub-20 do Fluminense aqui. Isso aí, como é que foi a história no Sub-20? Porque foi uma passagem rápida, né, Gustavo? Você teve uma passagem breve no Sub-20 do Fluminense e já logo depois assumiu a seleção. Como é que foi essa passagem? O que foi importante que você falou assim, poxa, realmente eu tiro daqui uma coisa boa? Sem contar que você, através dele, foi para a seleção, né? Como é que foi essa passagem pelo Sub-20 do Fluminense? Pô, foi muito boa, muito, muito boa. Eu, em 2017... eu fui para a Eslováquia em 2018. Em 2017, eu tive um ano ruim de resultados no Fluminense. Talvez tenha sido o meu pior ano. Foi o único ano que eu não ganhei nenhum título. Desde que eu entrei no clube em 2014, todo ano eu sempre ganhava no mínimo um título. E 2017 foi o primeiro ano que eu não ganhei título nenhum. E a competição o ano acabou cedo para mim. Início de novembro eu já não tinha mais o que jogar, porque eu tinha sido eliminado precocemente em algumas competições. E eu já estava postergando fazer as licenças da CBF. Tinha um tempo por falta de tempo, porque o calendário era muito corrido. E aí eu falei, já que eu fui eliminado, tinha uma licença em Salvador. Eu falei, vou para Salvador, pedi permissão para o clube, ele me liberou. E eu fui para Salvador fazer essa licença. E aí foi um momento muito bom, porque a gente quando vai ganhando, principalmente quando a gente é muito novo, a gente vai criando uma certa soberba, uma certa... fecha o ouvido para algumas coisas. E como em 2017 eu tinha apanhado, eu estava humilde, eu estava tendo que escutar, eu tinha aprendido muita coisa com as derrotas. E aí eu fui para lá e foi muito bom, porque eu tive excelentes professores, eu tive excelentes colegas de turma, que eu pude trocar muita coisa e voltei muito cheio de ideia, muito rico em ideias, e fui direto para a Eslováquia. Não pude aplicar essas ideias que eu tinha no Fluminense. E na Eslováquia pude aplicar e foi muito interessante, porque eram ideias novas, numa cultura nova. As minhas ideias eram muito contraditórias com a cultura de estilo de jogo do futebol eslovaco. Bico pro alto, com cabeceira. Lá era muita ligação direta, muito aquele centroavante forte que vai pra raspada ou que segura, 2 zagueiros para ganhar essa primeira bola e para meter a bola. E eu querendo jogar mais apoiado, propondo um pouco mais, tive a ajuda dos brasileiros. Eu tinha 5 brasileiros no elenco que me ajudaram a fomentar. Principalmente na segunda passagem, eu pude escolher algumas contratações de eslovaco, então já contratei jogadores mais para esse perfil que eu queria. E consegui fazer um trabalho muito bom. A nossa média de passes, por exemplo, foi de 300 para 600 por jogo. Guardiola. Não, longe ainda. A nossa média de gols, o time ganhava de 1-0, 2-1, a gente passou a ganhar de 3-0, de 4-0, sabe? Começou a fazer mais gol, começou a tomar menos gol. Então, tanto que a gente acabou em 2º lugar só no turno. Alguns jogos, teve um jogo lá contra o Skalica que a gente empatou de 1-1 tomando gol no finalzinho e eu saí revoltado do jogo. E aí entrei para minha sala, todo pós-jogo tinha uma recepção para alguns torcedores num barzinho VIP do clube. Peraí, como é que é? Tinha uma recepção de bar? Tinha um lugar chamado VIP, né? Que era E os jogadores, todo mundo... os torcedores iam no Brasil, assim, uma beleza. Isso é até comum na Europa. É um lugar que os jogadores vão e alguns torcedores mais VIPs vão, os jogadores passam por ali, quando ganham fica um pouquinho mais, quando perde passa vai e sai.
E aí eu tô na minha sala, daqui a pouco eles me chamam, você não vai pra festa no VIP? Eu falei, festa? A gente empatou o jogo, acabou. Não, mas na história a gente nunca tinha tirado um ponto do Scalica e nunca tinha feito nenhum gol. Que maneiro. E eles felizes, e eu, cara, mas era um jogo que dava pra gente ganhar, a gente foi melhor, não pode, tá errada. Não vou tomar uma cerveja aqui pra isso, não. Então eu consegui colocar bem em prática as ideias e aí voltei pro Fluminense, no Sub-20, que foi o que você me perguntou, com as minhas ideias fortalecidas, com a minha didática muito bem trabalhada, porque na Eslováquia o idioma oficial do clube era o inglês, mas eu tinha jogadores eslovacos, portugueses, húngaros e um americano. Então, que beleza, em inglês mesmo, né? Só um que dominava a língua, que não era eu, que era esse jogador americano, o Kyle. Então eu não podia ficar explicando muito, eu não podia ficar falando muito, as minhas preleções tinham que ser mais curtas, a minha didática tinha que ser mais objetiva, e isso me ajudou muito quando eu voltei para o Brasil a ser mais prático, mais direto, mais didático, e eu pude aplicar isso no Fluminense, no Sub-20, e mais uma vez, os nossos jogos, Sub-20, que já é mais difícil acontecer isso, campeonato estadual, a gente ganhou alguns jogos de 8, de 6, de 7, o meu penúltimo jogo no comando do Fluminense, a gente ganhou de 4-1 do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro lá em Minas. Então, foi muito bom porque eu consegui carimbar assim, de que as minhas ideias e que a minha metodologia estava funcionando. E aí depois, quando fui para a seleção, ainda somou com as ideias do André, que são bem parecidas com a minha, a gente segue a mesma linha. E aí deu muito certo. E como é que foi esse encontro, assim? Você falou com o André. O André tem, realmente, ele no Sub-20 do São Paulo era muito próximo, né? As ideias muito próximas. O Sub-20 do São Paulo com o André Giardini fez uma farra, né? Ganhou tudo, tinha o atacante com o Brenner, né? Sim. Que fazia, meu amigo... Você sofreu com o Brenner, né? Eu lembro disso. Sofreu com o Brenner. Mas e como é que foi? Onde você conheceu o Giardini? Como é que foi essa junção que deu um casamento perfeito, né? Sim, então as coisas não acontecem por acaso, né? Meu primeiro contato com o Giardini foi nessa licença em Salvador, em 2017. Eu tinha, nesse ano, perdido para o São Paulo nas quartas de final da Taça BH. No ano anterior eu tinha ido até a semifinal. E nesse ano eu tinha ido até as quartas de final da Taça BH e perdi de 3-0 num jogo que eu tive que reconhecer a superioridade do adversário. E aí eu comecei a estudar o que o São Paulo tinha feito para me gerar tanta dificuldade, porque eu quero usar isso para mim também. E era um São Paulo com Antony, Elinho, Bremer, Nestor, vários jogadores que hoje que andaram, que viraram profissional, que vingaram. Era uma equipe, uma geração muito forte. E além das peças, era um jogo bonito de ver. Eu falei, cara, eu quero que meu time jogue assim também. E comecei a estudar o time de São Paulo. E aí, em novembro, fui fazer a aula e o André foi meu professor explicando como esse São Paulo jogava, porque na época o treinador, o Orlando, ele seguia muitas das coisas da ideia do André. Então, quando o André começou a explicar, algumas coisas eu já dominava, e o meu nível de dúvidas acho que era até superior ao dos outros alunos, porque eu já estava um pouco mais envolvido naquela maneira de jogar. Já tinha sofrido na pele, né? Então, aquilo me abriu muito a cabeça. Eu fui para a Eslováquia, comecei a aplicar lá. Se passou um ano, dezembro do ano seguinte, eu tô em Teresópolis fazendo licença A e o André fazendo licença Pro. A gente como aluno, os dois. E nessa época do ano é um encontro, né? Vão 200 treinadores para lá, então todo mundo tá lá, do Tite ao Gustavo, todo mundo tá lá. E basicamente ficam concentrados em 2 hotéis. E no hotel que eu tava, tinham vários treinadores, entre eles o André, e eu tinha marcado de jantar com o Guto Ferreira. E o Guto demorou, eu desci para a recepção, o Guto demorou porque tinha recebido uma ligação e o André estava jantando sozinho. Eu falei, André, posso sentar aí para esperar o Guto? O Guto ficou de descer e aí ali a gente começou. Ele tinha acabado de assumir o profissional de São Paulo e ali a gente começou. Eu falei, cara, peguei as tuas ideias lá do Orlando, mais o que você passou no curso, mais o que eu tinha estudado, comecei a aplicar lá na Eslováquia, gostei disso, tive dificuldade nisso, aprimorei isso daqui, comecei a conversar e ele falando também, e a partir dali começou a estreitar um pouco mais a nossa relação, que culminou na parceria aí nas Olimpíadas e no ouro. No ouro olímpico. Uma coisa que é bem legal, que você saiu como auxiliar, né, do Fluminense, assumiu o cargo de treinador e foi para a seleção como auxiliar. Como é que é para você, como já assumiu até um profissional, voltar,
digo nem voltar, porque a seleção você não volta para trás quando você tá na seleção. Como é que foi esse passo como auxiliar? E o que faz auxiliar, principalmente do Jardine? O trabalhar de auxiliar do André é muito bom. Primeiro que você desenvolve muito as suas ideias, ele é um cara muito inquieto, que está sempre pensando em evolução, sempre, então isso te obriga a estar sempre pensando. Ele é um cara que escuta muito a comissão técnica dele, então vale a pena cada minuto que eu dedico a pensar alguma coisa diferente, cada noite de sono que eu perco porque eu tive alguma ideia, botando ela no papel, porque no dia seguinte ele vai escutar e se for boa ele vai adotar para ele, a gente vai discutir, vai evoluir, então é muito boa. E eu acho que a grande diferença de quando você é treinador para quando você é auxiliar, eu enquanto treinador eu também gosto de auxiliares proativos, assim como eu sou enquanto eu estou como auxiliar. Eu acho que a grande diferença é que enquanto eu estou treinador, a última palavra é minha. E eu espero que todos façam de tudo para que ela se desenvolva. E enquanto auxiliar, você tem que se posicionar, você tem que contrapor, mas a última palavra é do treinador. E a partir do momento que venceu essa ideia, mesmo que ela não seja sua, você já tem que virar a chave e começar a pensar nela para tentar evoluir ela cada vez mais. Eu acho que essa é a grande diferença, mas o André dá muita liberdade, a gente comanda os treinos em alguns momentos, então fica muito gostoso de trabalhar também. Como é que é a recepção assim, dos jogadores? Tem uma curiosidade minha mesmo, como acho que de alguns, né? Tá aqui, sei aí de casa, deve ter. Sobre o auxiliar comandando o treino, como é que é a receptividade dos jogadores com isso? Tem algum que fala assim, pô, que esse cara? Principalmente na seleção principal, o filho do Tite, né? Ele dá o Tomás, né? Matheus, isso, Tomás não, Matheus. Ele também aplica os treinos, né? Mesmo sendo auxiliar. Tu vê algum... Pô, o pessoal fala, pô, auxiliar me dando treino? Tem algum isso ou não? A galera vai mesmo e... Hoje em dia isso é uma prática muito comum dos auxiliares darem treino, muito comum. Antes, obviamente... Antes do auxiliar dar um treino, ele não tirou o treino da cabeça dele, isso foi conversado, isso foi discutido. Muitas das vezes tem um porquê do auxiliar estar dando aquele treino e não o treinador. Às vezes pro treinador estar focado em outra coisa, às vezes para tirar um pouco a voz do treinador da cabeça dos jogadores, sabe? Deixa um pouco outra pessoa falar para não ter um desgaste de toda hora a mesma voz falando. Existem alguns momentos, por exemplo... Eu era responsável pela bola parada defensiva, o Paulo Vitor era responsável da bola parada ofensiva. Obviamente, a gente passava isso para o André, mas a gente tirava uma função do André para ele poder se dedicar mais a outras coisas. Então, a gente ficava pensando, a gente ficava quebrando cabeça, estudando o adversário a bola parada, preparava, montava um vídeo, apresentava para ele. Então, ele se dedicava 10, 15 minutos a isso, ao invés de se dedicar horas a isso. E essas horas ele poderia se dedicar a outras coisas. Então, nesse momento, eu aplico o treino porque eu sou o que tenho mais conhecimento daquilo. O Paulo aplica o treino porque ele tem e os jogadores sabem disso. E dentro do treino, dentro do trabalho, às vezes a gente quer fazer um trabalho menor, um campo reduzido, alguma coisa, e divide as equipes. Então o Paulo comanda uma equipe, eu comando outra e o André fica solto para poder andar nos dois quadrados, para poder ver um pouquinho aqui, ver um pouquinho ali. Então sempre tem um porquê e os jogadores entendem. Veem que não é, enquanto a gente está fazendo isso, o André está sentado na caixa de Gatorade, sabe? Todo mundo tá envolvido no trabalho de alguma maneira. Bom, perfeito. Bom, eu agradeço, né? Muito obrigado, Gustavo, pela tua presença. É um prazer, sempre bom estar contigo, principalmente aqui estreando o Estacionando, tá? E fique ligado, tá? Muito obrigado mesmo, você fique ligado que vai ter muito mais convidados como o Gustavo aqui. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite, boa noite, obrigado pelo tempo dedicado de todo mundo aí. E sempre que precisar, pode contar comigo. Um abraço e tchau, tchau, hein? Até a próxima.